Boa noite, irmãos. Essa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de João e ainda é uma introdução. A gente passou aí para os irmãos uma sinopse. Essa sinopse teve algumas alterações, mas é basicamente aquela sinopse mesmo. Nós estamos estudando o Evangelho de João. A bibliografia nós já passamos para os irmãos, mas é basicamente o irmão F.F. Bruce, o irmão William Hendrick. É isso mesmo, Rosana? William Hendrick. Esse livro é muito bom. O F.F. Bruce é um pouquinho mais simples, o Hendrick é um pouquinho mais exaustivo. Tem outros também mais exaustivos, mas são livros bons. Também está como referência o Campbell Morgan e o Walsh Sparks. Então, basicamente, é essa bibliografia. Mas, se tiverem outros, né, fica à vontade. Esse estudo, eu estou ministrando ele hoje aqui, mas é aberto para todos os irmãos, né? Todos os irmãos estão convidados. A gente vai tentar fazer um estudo expositivo. O que significa isso? Nós vamos numa sequência, né? Nós vamos entrar no capítulo 1, depois no capítulo 2, versículo... Não é versículo por versículo, mas não vamos demorar tanto, mas vamos seguir essa sequência. Então, é um estudo expositivo do livro de João, tá? Hoje ainda nós vamos... estamos ainda na introdução, nós já ministramos uma mensagem, nós demos um panorama, eu fui muito rápido, hoje eu vou só dar uma breve revisão do que nós falamos. Hoje também tem muito assunto, mas eu vou me restringir ao horário que nós temos, que é até as 21 horas. Se eu não conseguir falar tudo, eu uso um outro tempo de uma outra reunião. Vamos ter uma palavra de oração para o Senhor nos abençoar, nos conduzir e abrir os nossos olhos para ver o Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graças nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos preciosos que nós passamos na tua presença. Amém. Assim como Pedro, Tiago e João, quando contemplaram o Senhor ali no Monte da Transfiguração, eles não queriam sair daquele lugar. Senhor, bom é estar na tua presença. Amém. Bom é estar junto com os irmãos. Amém. Senhor, nos concede a tua graça. Amém. Senhor, de continuarmos na tua presença e nos ensina, Senhor. O Senhor é o mestre. O teu Espírito é o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas. Por isso, nós nos consagramos, nós nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, nos edificar, Senhor, fortalecer a nossa fé. Senhor, nós nos entregamos a Ti, consagramos esse tempo nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. Bom, na última reunião, irmãos, só um detalhe. Eu estou compartilhando para os irmãos que estão virtual uma tela, que é a sinopse. Se os irmãos quiserem acompanhar nos seus telefones, tá aí no grupo, tá? Online. Na primeira mensagem, nós demos um panorama geral do livro de João. E nós fizemos uma exposição que eu acredito que seja uma exposição fácil de ver de uma maneira geral o livro de João. Então, eu vou passar rapidamente o que foi compartilhado na primeira mensagem, para a gente já entrar na segunda. Então, na primeira mensagem, nós vemos que o livro de João, ele é dividido basicamente em duas partes. Ou poderíamos chamar de 4 partes, se a gente for considerar o prólogo e o epílogo, né? Então, vamos considerar 4 partes. O prólogo, que é o capítulo 1, a segunda parte, que vai do capítulo
versículo 19 até o capítulo 12, e a terceira parte, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. Desculpa, irmãos, capítulo 13 até o capítulo 20. E o epílogo, o capítulo 21, tá? Nós vimos que o prólogo é basicamente aquela parte do verbo, né? No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, vai até o versículo 18, né? Ali, essa parte é importante que a gente vê ali, basicamente, a cristologia de João, né? E depois nós vimos a introdução por João Batista, e depois nós temos também ali a introdução dos primeiros discípulos, e depois nós temos o capítulo 2, onde começa a parte dos sinais. E esses sinais a gente dividiu ele em duas partes. Do capítulo 2 até o capítulo 4, nós vimos basicamente as instituições de Israel. Instituições são as tradições, são os costumes que se estabelecem numa sociedade. Então, nós temos basicamente ali 4 instituições. Primeiro é o casamento. Casamento é uma instituição. Depois nós temos, depois do casamento, nós temos a questão do templo, o templo onde se adorava. Era uma instituição, era uma tradição, era um costume, uma instituição, era o templo. Depois do templo, nós temos a questão do ensino, representada pelo rabi, que também era uma instituição entre o povo. E, por último, nós temos ali o poço de Jacó, em Samaria. Também é uma tradição, é um costume, é uma instituição. E nessas instituições foi feita uma divisão dessa maneira. Primeiro, essas 4 instituições. Nessas 4 instituições, o Senhor se nos apresenta como o melhor vinho, é a melhor qualidade, é o melhor vinho. O Senhor nos apresenta como o verdadeiro templo, ele é o templo, né? Ele é o verdadeiro templo de habitação, nele habita, o próprio Deus tabernaculou, né? Depois nós temos a questão do ensino. O Senhor veio para substituir o ensino, porque é necessário que nós nasçamos de novo e tenhamos uma experiência nova com Deus. Então, o Senhor vai substituindo. Ele é o melhor vinho, ele é o tempo real, ele é a realidade do ensino. E por último, nós temos... os irmãos me ajudem aí, que eu estou fazendo... O último é o poço. O poço diz respeito à questão... aquele lugar era o lugar onde eles adoravam, os samaritanos, mas ela dizia que tinha um outro lugar lá em Jerusalém. O Senhor Jesus falou, nem neste, nem naquele, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, o Senhor veio com substituição de todos esses elementos. A segunda parte, que é do capítulo 5 até o capítulo 10, nós vemos a questão das festas. Então, o livro de João é dividido, a partir de então, através de festas. Então, nós temos 4 festas. Primeiro é a Páscoa, onde o Senhor Jesus nos apresenta como o pão da vida. Depois da Páscoa, nós temos a festa dos tabernáculos. A Páscoa acontece no capítulo 5. A festa dos tabernáculos no capítulo 6, quando o Senhor... desculpa, irmãos, capítulo... André, obrigado, meu irmão. Começa no sábado. Desculpa, irmãos. Obrigado pela ajuda, André. Então, a primeira festa é o sábado. A primeira festa é o sábado. O Senhor é o Senhor do sábado, ele é o nosso verdadeiro descanso, mas ele é aquele que trabalha, porque o Pai trabalha também. Então, o Senhor é a realidade do sábado. Depois vem a Páscoa. O Senhor é a realidade da Páscoa, ele se nos apresenta como o pão vivo. Depois a festa dos tabernáculos, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a realidade da festa dos tabernáculos. Depois da festa dos tabernáculos, nós temos a festa da dedicação, isso mesmo.
e o Senhor se apresenta como o Santo de Deus, porque na festa da dedicação, o altar foi novamente santificado por Judas Macabeu. Então, mas o verdadeiro santo é o nosso Senhor Jesus. Então, o livro de João, a primeira parte, nós concluímos, as instituições e a festa. A segunda parte, ela acontece num período máximo de provavelmente 5 dias. Mas do capítulo 13 até o capítulo 17, nós só temos uma noite. É uma noite ali no cenáculo, onde o Senhor lava o pé dos discípulos, onde ele dá o grande mandamento. No capítulo 14, ele encoraja os discípulos a não turbar o coração, porque viria perseguição. No capítulo 15, ele ele se apresenta com uma videira verdadeira, promete o Espírito Santo, faz a promessa do Espírito Santo, que também fez no capítulo 14. E no capítulo 16, ele encoraja os discípulos a não temerem. O último versículo do capítulo 16. No capítulo 17, nós temos a oração do Senhor. No capítulo 18, nós temos a prisão, nós temos o julgamento, nós temos a condenação. No capítulo 19, nós temos a crucificação do Senhor. No capítulo 20, nós temos a ressurreição do Senhor. E no capítulo 21, o epílogo. Isso basicamente é o livro de João. O livro de João, ele é muito rico, ele não é simples assim como eu falei para os irmãos agora. É um livro divino, é um livro celestial, um livro cheio de encorajamento para a nossa fé. Ele veio para nos encorajar a nossa fé. Esse é o propósito do livro de João, como está escrito ali, Evangelho de João, capítulo 20. Vamos abrir. Capítulo 20, versículo 31. Versículo 31. Estes, porém, na verdade, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Esse é o propósito central do livro de João. Amém, irmãos? Vamos dar início, então, à nossa mensagem de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre o autor do livro de João, depois nós vamos ver o autor, a data em que foi escrito, e nós vamos ver o propósito do livro, que eu falei mais ou menos agora, o propósito principal, mas tem outros propósitos, o local, propósito e as características desse livro. Bom, como a mensagem é um pouco longa, e é um estudo, tá, irmãos? É um estudo que nós estamos fazendo. Então, os irmãos vão me desculpar, mas eu vou ser assim, um pouquinho mais, tá? Não é uma mensagem assim, tá? É claro que tem caráter de mensagem, mas tem mais um caráter de estudo mesmo. Então, eu vou ser um pouquinho, talvez um pouquinho acadêmico, mas os irmãos tenham paciência. Bom, o autor que nós acreditamos ser é João, o apóstolo, o discípulo amado, tá? Em princípio, esse evangelho, ele é anônimo. Em momento nenhum do evangelho de João, nós vemos quem é o autor dele. A mesma acontece com o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, não nos apresenta os autores. É interessante que esses quatro evangelhos, eles são anônimos. O seu autor, ele não se nos apresenta. Mas surgiu nos segundos séculos muitos evangelhos apócrifos, mas tinham nome. E os que foram canônicos, que a igreja reconheceu como canônicos, foram os 4 que são anônimos. E esse evangelho, o evangelho de João também é evangelho anônimo. Nós não sabemos exatamente quem foi o autor do livro. Nós acreditamos, pela tradição, que seja João, tá? Nós acreditamos que seja, e nós temos fundamentação, vamos dizer assim, científica para acreditar que ele foi escrito por João. Então, nós vamos ver isso hoje. Bom, mas além de João, existe outros
outros candidatos a escrever esse livro? Sim. Quem são? Lázaro. Lázaro é o primeiro deles. Lázaro poderia ter escrito esse livro. Por que Lázaro poderia ter escrito esse livro? Porque Lázaro é aquela pessoa que Jesus amava. Da morte de Lázaro, Jesus chorou. E a Bíblia nos fala que Lázaro era amado por Jesus. E é interessante que a expressão discípulo amado, ela só aparece depois da ressurreição de Lázaro. Então, tem alguns eruditos acreditam na possibilidade de ter sido Lázaro. Ok? Os motivos são esses, basicamente esses. Tá? Eu vou dar resumidamente para os irmãos. Quem é o outro candidato do livro de João? João Marcos. Xará do João, né? Mas é João Marcos. Aquele João Marcos, primo de Barnabé. Por que ele é um candidato a ter escrito esse livro? Porque ele morava em Jerusalém. E o Evangelho de João, basicamente, ele aconteceu ali na região da Judéia. Se a gente for, como a gente falou no início da revisão, esse livro acontece basicamente, o cenário dele basicamente é ali na região da Judéia. E João Marcos, ele morava em Jerusalém, ele tinha uma casa em Jerusalém, ele era parente, ele era primo de Barnabé e também parente de uma classe sacerdotal. E ele tinha interesse por templo, por festas, e ele era muito próximo com Lucas, o evangelista. Isso a gente vê lá em Filemão, capítulo 20, versículo 24. A gente vê uma associação de João Marcos com Lucas. Então, existe possibilidade, exatamente por possibilidade de ser João Marcos que escreveu esse livro. Mas as possibilidades ainda são fracas. Agora, o que nós acreditamos mesmo como sendo autor desse livro é João, o apóstolo. É o que nós acreditamos ser. Tá? Então, nós vamos ver quais são as evidências agora. Eu falei rapidamente as evidências de Lázaro e de João Marcos. Eu esqueci de um, irmãos, que é João, considerado presbítero. Se os irmãos forem estudar, vocês vão ver que esse João, o presbítero, também é um candidato a ter escrito esse livro. Mas quem que é João, o presbítero? João, o presbítero, ele é um personagem que foi feita uma confusão por Papias. Papias é um irmão que provavelmente foi bispo da região lá de Éfeso, e ele é contemporâneo ele foi discípulo de João o apóstolo. E ele chegou a falar alguma coisa do livro de João ligado a João, o presbítero. Como ele era um presbítero, esse segundo João. Aí essa história caiu no livro de história de Eusébio. Eusébio é um escritor que escreveu a história da igreja no terceiro século. E lá tem um registro associando o livro de João a João, o presbítero. Mas só que o nosso apóstolo, o João, o nosso apóstolo, também é presbítero. E lá na primeira e terceira carta de João, fala de João, o presbítero. Então, o que acontece? Houve uma confusão de Eusébio, mas, na verdade, os dois João evangelista, o João apóstolo e João o presbítero, são a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa. Então, houve uma confusão aí na história de Eusébio, mas essa possibilidade, então, ela foi eliminada de ser João o apóstolo. Bom, agora, quais são as evidências? Nós precisamos de evidências que demonstrem que o autor desse evangelho foi João. Nós temos as evidências externas. O que são as evidências externas? São o testemunho de escritores dos pais da igreja. Eu não vou falar todos, poderíamos citar vários,
mas eu vou citar o que é o principal, que eles consideram, os escritores consideram como o principal, que é Irineu. Irineu era um bispo da igreja, ele era escritor, também teólogo. Ele nasceu ali em Esmirna, na Ásia Menor, e ele provavelmente deve ter vivido no ano 130, provavelmente, na época de 130. Provavelmente ele deve ter pegado João já velhinho, ou não pegou, mas ele era, quem era mesmo contemporâneo de João Papias e Policarpo, tá? Papias e Policarpo. Irineu já é uma outra geração, mas Irineu vivia ali na região da Ásia Menor, na região ali de Éfeso, aquelas igrejas ali que João cuidava. Éfeso, Tiatira, Esmirna, Heliópolis, aquela região ali. Tinha 7 igrejas, tinha até mais de 7 igrejas, e que João cooperava e cuidava dessas igrejas. E Irineu era um teólogo, um bispo que viveu ali na região da Ásia e depois foi para a França, por isso que ele é chamado de Irineu de Leão. Esse Irineu, ele escreveu e nos seus escritos ele deixou uma declaração que diz o seguinte, que depois da composição dos outros evangelhos, João publicou o seu evangelho lá em Éfeso. Então, isso está nos anais, nos escritos lá de Irineu. Então, Irineu dá esse testemunho, que João, o apóstolo, escreveu este 4º evangelho lá em Éfeso. Então, esse é um testemunho forte. Tem outros testemunhos, mas o principal é esse que está registrado. Então, de Irineu. Além das evidências externas, nós também temos as evidências internas. As evidências internas, a primeira dela é uma negativa. A negativa diz respeito ao fato do livro de João não nos apresentar nenhum nome, nenhum autor, não apresenta nenhuma autoria. É um livro anônimo. Então, a gente considera isso como uma evidência negativa. Não negativa assim no sentido de ser ruim, mas é um pouco evidente, né? Então, e nós temos as evidências positivas. É nessas evidências que nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Tá bom? Irmãos, eu estou sendo rápido? Está dando para acompanhar? Desculpa se eu estou indo rápido, Rosane. Na primeira eu fui, né? É muita informação, né? Hoje também vai ter um bocado de informação, tá? Então, vamos ver as evidências positivas. As evidências positivas são informações que a gente extrai do próprio Evangelho. E a primeira evidência é que o escritor era um judeu, tá? Era um judeu. Por que ele era um judeu? É porque aqui no Brasil, quando a gente fala de mineiro, a gente conhece bem o mineiro. Isso talvez hoje não seja tão evidente, mas os irmãos têm um pouquinho mais de idade e lembrava que o baiano era bem característico, o carioca era bem característico, o mineiro também, né? O gaúcho. Então, eram pessoas bem características. O gaúcho, por exemplo, gostava, além da linguagem, ele gosta de um chá, né? Um chimarrão, né? O baiano, além da comida, da culinária, a linguagem, a cultura, a música, são características. Então, esse livro foi escrito por um homem, e as suas características passam para o livro. Então, a gente percebe isso pelo estilo da linguagem, tá? Ele é uma pessoa, essa pessoa que escreveu o livro de João, ele reproduz assim com bastante habilidade os diálogos que Jesus teve com as autoridades da época.
Se vocês pegarem, por exemplo, ali no capítulo 8 de João, a gente vai ver Jesus dialogando com a liderança judaica. E como é que João pode descrever esse diálogo depois de um longo tempo? Depois de um longo tempo, é porque ele já estava familiarizado com esse ambiente. Então, ele podia reproduzir, além dele ter a ajuda do Espírito Santo, que fazia ele lembrar de todas as coisas, ele viveu ali. Então, ele podia, com bastante habilidade, reproduzir os diálogos que Jesus teve com a liderança dos judeus, porque era um debate, às vezes um debate bastante técnico no que diz respeito à religião judaica, né? Então, ele tinha conhecimento do Antigo Testamento. Logo no início do Evangelho de João, a gente vê que ele faz referência à voz do que clama no deserto, né? Ele faz referências à expectativa da esperança de um Messias, né? Da vinda do Messias, né? Como eu acabei de citar aqui agora. Ele faz referência às crenças, às tradições judaicas. Ao longo desse livro, a gente vai ver crenças. O que seria crenças? Lembra lá do tanque de Betesda, quando Jesus chegou lá e viu aquele paralítico que estava há 38 anos esperando as águas moverem, um anjo descer para fazer as águas mover, para ele entrar. Aquilo era uma crença judaica, ele conhecia aquela crença, né? Ele conhecia muito bem as tradições, ele conhecia as festas, por isso que ele falou da Páscoa, ele falava da Páscoa, da festa do perdão, com bastante habilidade. Ele falava dos rituais de purificação ali em Caná da Galileia, ele falava dos costumes judaicos em casamentos, em funerais, quando ele fala do casamento em Caná, do funeral ali de Lázaro. Ele conhece as condições políticas e religiosas da Palestina, então ele tem habilidade para falar. Então a gente percebe que é um judeu. Tá? Primeiro item, ele é um judeu. Segundo ponto, ele é um judeu da Palestina. Ele é um judeu ali daquela região, da Palestina. Por que a gente percebe que ele é um judeu da Palestina? Porque ele conhece bem a topografia da Palestina, conhece bem Jerusalém. Ele sabia quantos estádios estava Betânia de Jerusalém, quantos estádios estava Emaús de Jerusalém. Ele conhecia os caminhos que ia para Samaria, tinha que passar por Samaria. Ele conhecia também a própria Galileia, o mar de Tiberíades. Então, ele é um homem que conhecia, aquilo ali era o seu habitat. Ele conhecia bem o templo, a porta das ovelhas, a porta tal. Ele conhecia tudo. Então, além disso, ele era uma pessoa aculturada ali da região. Naquela época existia várias seitas, vamos chamar assim, seita entre aspas, né? Que eram os fariseus, os saduceus, e tinha também os essênios, que eram um povo bem separado, que vivia lá no deserto. E esses essênios seriam como se fossem aqueles mais ortodoxos, mais fervorosos, os chamados assim, pentecostais de hoje, né? Os essênios. E os essênios, ele tinha uma linguagem própria. Os essênios falavam de filhos da luz, de luz da vida. Os essênios tinham uma terminologia própria e que João conhecia bem. E nos evangelhos de João a gente vai ver alguma terminologia que era comum aos essênios. Então, ele era um judeu da Palestina. É claro que ele fazia uso de alguma terminologia dos essênios, ele não aplicava. João, logo no início, ele falou que Jesus era a palavra encarnada e ele era a verdadeira luz, né? Os essênios ainda não tinham essa percepção, tá? Então, ele era um judeu da Palestina. Então, ele era um judeu da Palestina. Segundo, ele era uma testemunha ocular. Isso aqui é importante, irmão. O que vem a ser uma testemunha ocular? E João insistia nessa questão. Ele era a pessoa que ouviu, que viu, que apalpou, contemplou, né? Uma vez que ele ouviu, viu, apalpou,
Ele é uma pessoa autorizada a compartilhar, ou seja, ele é uma testemunha, ele viu. Uma vez, em que base que está a autoridade dele? A autoridade dele está. Eu vi, eu fui testemunha, eu participei desse momento. Então, ele tem autoridade para escrever. A autoridade dele é baseada no que ele não viu, no que ele viu, no que ele apopou, no que ele testemunhou pessoalmente. Com base nisso, ele escreveu. E a nossa fé também não é baseada em uma testemunha. Nós temos pelo menos 4 testemunhas. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 testemunhas. Normalmente nós precisamos de 2, mas nós temos até 4 ou até 5. Mas nós temos milhares de testemunhas populares que, pela tradição, chegou até nós. Tá? Então, essa questão de testemunho ocular é uma questão assim crucial para nós. E ele é um observador atento, meticuloso. Ele é uma pessoa assim detalhista. Ele sabe, ele se lembra da data. Primeiro encontro dele com Jesus, ele se lembra da data. Os irmãos vão perceber o Evangelho de João começa com o 2º dia, 3º dia, dia seguinte. Nós temos pelo menos 7 dias. 7 dias. Ali no capítulo 1, ele começa com o dia seguinte, começa com o 1º dia, que ele não cita, depois o dia seguinte, depois o dia, depois o 2º dia, 3º dia. 7 dias. E ele sabe a hora. Tem muitos irmãos entre nós que se lembram do dia da sua conversão, lembra da data da sua conversão. Eu lembro do mês da minha conversão. Me converti no ano de 1972, no mês de junho, julho, nas férias de escola, que me convidaram para ir vamos dizer assim, na Igreja Batista, e eu fui e me converti, né? Na Igreja Batista Peniel, lembra? Me converti lá. Em 1972, agora eu confessei, né? Confessei, né? Então, mas João também se lembrava, ele lembrava do dia, lembrava da hora, 10ª hora, ele se lembrava. Então, ele lembrava das condições de Jesus. Jesus estava cansado, que Jesus estava com fome, que Jesus estava triste, que Jesus estava com coragem, com determinação. Ele lembra das condições psicológicas do Senhor, da condição física do Senhor. Ele lembra dos diálogos que o Senhor teve. Ele lembra do diálogo que o Senhor teve com Nicodemos. Provavelmente, alguns escritores, alguns eruditos, inclusive, imagino que esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos aconteceu na casa de João. Alguns acreditam nisso. Então, tem escritos. E quando os irmãos escritos falam que tem, é porque existe alguma dica, algum rabinho que nos leva a isso aí. Tá? Algum fim que nos leva a esse ponto. Então, existem alguns que falam que esse diálogo que Nicodemos teve com Jesus à noite foi na casa de João. E João lembra-se do diálogo que Jesus ele estava presente. Ele lembra do diálogo que Jesus teve com a samaritana, ele estava presente. Ele lembra do diálogo que Jesus teve com aquele cego, ele estava presente. Ele lembra do diálogo ali no cenáculo, todo aquele discurso, ele se lembra. E outra coisa interessante, ele era uma pessoa que era bem relacionada. Ele era bem relacionado. Quando eles estavam ali no Getsemane, e chegou os guardas com o comandante e perguntou quem era Jesus, eles estavam levando Jesus preso. Pedro pegou a espada, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele sabia o nome do servo do sumo sacerdote, era Malco. E ele sabia que era servo do sumo sacerdote, mas ele não somente conhecia o servo do sumo sacerdote, o Malco, mas conhecia Caifás também, conhecia Anás também. Interessante. Então a Bíblia nos dá essas luzes, entendeu?
os estudiosos chegam nesse ponto. Então, essas informações não foram eu que tirei, tá, irmãos? Eu estou sendo apenas alguém que estudou e estou trazendo para os irmãos. Então, nós temos essa informação. João tinha esse conhecimento, tá? E agora eu queria ler alguns versículos com os irmãos que falam também, que continuam a falar dessa testemunha ocular. Vamos ler alguns versículos. João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Alguém lê para mim, por favor? João 1, 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vimos. Ele viu a glória do Senhor. Ele viu. Ele viu. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele viu. Ele viu. Amém? Vimos a sua glória. Lá em Caná da Galileia, diz que o primeiro sinal que o Senhor fez, quando termina lá no capítulo, no versículo 11, diz assim, os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Viram a sua glória. E quantas glórias eles viram? Na multiplicação dos pães, né? Na transfiguração, né? Quando o Senhor Jesus andou sobre o mar, né? Quanta glória eles viram. Então, ele viu a glória do Senhor. Versículo 1, 38 e 39. Versículo 1, 38 e 39. Por favor, outro irmão, pode ler para mim, 38 e 39, por favor. Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse: E buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mesmo, onde assistes? Respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora dele. Irmãos, aqui é anônimo, nós não sabemos exatamente. Nós sabemos que um desses discípulos era André. André que perguntou: Rabi, onde assistes? Aí o Senhor vem e vê. E eles foram. E era a hora 10ª. A hora 10ª era mais ou menos 4 horas. E eles ficaram até o anoitecer com o Senhor. Eles ficaram com o Senhor. E esse outro discípulo é um discípulo anônimo, que nós vamos ver mais na frente, que parece ser João. Os eruditos acreditam que é João. João, ele ficou com o Senhor. Ele ficou com o Senhor um tempo. Ele era discípulo de João Batista. Ele foi apresentado, eis o Cordeiro de Deus. E ele foi atraído pela pessoa do Senhor. Rabi, onde assiste? Então ele foi. E ficou com o Senhor. Passou um tempo com o Senhor. Passou um tempo com o Senhor. Uma tarde inteira, à noite, com o Senhor. E depois, ainda no versículo 13, 23. 13, 23. Alguém lê para nós. 13, 23. Ora, ele estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele assim amava. Amém. Irmãos, então, primeiro ele viu a glória do Senhor. Depois nós vimos que ele ficou com o Senhor. Ele ficou com o Senhor. Agora nós vimos que ele está mais próximo do Senhor. Ele está aconchegado ao Senhor. Ele está aconchegado. Como próximo, ele chegou mais próximo. Ele está aconchegado. Ele não está só sentado do lado, não. Ele está ali, além de sentado, ele está encostado no colo de Jesus. O Senhor estava sentado, ele estava aconchegado no peito, no seio de Jesus. Vê a progressão? Ele viu a glória. Lá no capítulo 1, 38 e 39, ele ficou. Lá no cenáculo, no capítulo 13,
no cenáculo, ali na ceia, na mesa, ele estava aconchegado. E ficou aquele tempo todo com o Senhor. Ficou aquele tempo todo com o Senhor. No capítulo 18, versículo 15. 18, versículo 15. Outro irmão lê para nós, por favor. 18, 15. Eu estou mostrando para os irmãos a testemunha ocular que estava presente com o Senhor. E que ele explicita isso. Explicita isso. Ele foi onde o Senhor morava, ele estava lá no cenáculo, e agora, no capítulo 18, o que acontece? Versículo 15, por favor. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Irmãos, aí tem uma palavrinha sutil. O Senhor estava sendo levado preso para a casa de Anás. Eu falei com os irmãos que João conhecia, mal que conhecia o sumo sacerdote. Mas aqui, ele foi para a casa de Anás. Mas Anás era considerado sumo sacerdote. Mas quem era sumo sacerdote realmente era Caifás, que era genro de Anás. E Anás era o sogro de Caifás. O irmão Luiz já compartilhou conosco sobre isso aí. Ele foi lá para a casa de Anás. E aqui tem essa palavrinha, irmão. Ele entrou. O outro discípulo aqui, também, os eruditos nos falam que é João, o outro discípulo. Aqui, ó, Simão Pedro e o outro discípulo. Aqui é João. É João. E diz que ele entrou para o pátio junto com Jesus. O Senhor Jesus estava para ser julgado. E João entrou junto com o Senhor, juntamente com o Senhor, acompanhando o Senhor. Olha que rico, irmãos. Ele não foi disperso. Ele correu, foi junto com a turma. E deixou Pedro para trás, porque ele conhecia o sumo sacerdote. E conhecendo o sumo sacerdote, ele tinha a entrada franqueada. Ele entrou junto com o Senhor. Olha só que bacana, né? Então, o Senhor estava sendo julgado, foi preso, mas ele não largou o Senhor. Ele foi junto com o Senhor. Junto com o Senhor. E capítulo 19, versículo 35. Ou seja, estava junto com o Senhor. É testemunho ocular. Outro irmão lê para nós, capítulo 19, versículo 35. Irmãos, essa cena aí é uma cena muito forte, fortíssima. Essa cena, João estava ao pé da cruz. Ele estava ao pé da cruz e ele presenciou toda a crucificação. Deixa eu ver se eu saltei algum. É isso mesmo. Ele presenciou toda a crucificação. E depois que eles estavam mortos, os judeus pediram para que quebrassem as pernas daqueles condenados para que não passasse o sábado ali. E quando chegou em Jesus, Jesus estava morto. E o soldado pegou uma lança e abriu o lado de Jesus. E João viu isso. Ele diz assim, como a irmã leu, aquilo que isto viu. O que é isto? O isto é o soldado pegar a lança e abrir o lado de Jesus. E saiu sangue e água. Ele isto viu. E diz assim, aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele estava lá ainda. E ele isto viu. E testificou. E é verdadeiro o seu testemunho.
É forte, né, irmãos? É uma cena muito forte. Saiu sangue e água. Pena que o Fernando não está aqui. O Fernando está nos assistindo virtualmente, mas ele poderia nos falar um pouquinho sobre esse sangue, essa água que saíram do lado de Jesus. E essa cena forte ele viu e testificou. E marcou profundamente o apóstolo. No versículo 20, versículo 8. Alguém lê para nós, por favor. Então entrou também o outro discípulo, chegaram comigo ao sepulcro e viu e creu. Bom, essa cena aí, irmãos, é a cena já da ressurreição. É a cena do túmulo vazio. Maria Madalena chegou lá cedinho, encontrou a pedra revolvida, foi correr e dizer a Pedro e ao discípulo amado. E Pedro e o discípulo amado saíram correndo. Pedro saiu correndo na frente, mas de repente o discípulo amado passou na frente e chegou lá e não entrou. E Pedro chegou e entrou. E depois João entrou, viu e creu. Ele é uma testemunha ocular do túmulo vazio e até mesmo da ressurreição do Senhor. E depois, versículo 21 e 24. Alguém lê para nós. Versículo 21 e 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, esse discípulo que viu todas estas cenas, desde lá do início, quando João anunciou Jesus como Cordeiro de Deus, e ele foi e ficou uma tarde inteira com o Senhor Jesus, depois lá no cenáculo, depois do cenáculo lá na casa de Caifás, depois lá no túmulo vazio. Todas essas cenas que nós falamos dela, ele dá testemunho. Ele é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, essas são algumas evidências de testemunha ocular. Estamos falando de testemunha ocular, tá? Agora nós vamos ver que esse personagem, esse candidato a ser autor do livro, era um dos 12, porque como ele participou daquele momento ali na ceia, quem participou daquele momento ali na ceia? Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 17 e 18, alguém lê para nós, por favor. Marcos, capítulo 14, versículo 17 e 18, por favor. Ao cair da tarde, foi com os dois. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá. E eles começaram a discutir. Só até aí, Sandra, obrigado. Só 17 e 18. O que eu quero enfatizar aqui é quem participou da ceia ali no cenáculo foram os 12. Então, de acordo com o livro de João, ali no cenáculo, o discípulo amado era um dos 12. Então, ele era um dos 12. Ele também, esse candidato, ele também pertencia ao grupo dos 3 íntimos de Jesus, que viram a ressurreição da filha de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia do Senhor ali no Getsemane. Então, como a gente tem visto, ele é um judeu da Palestina, é uma testemunha ocular, é um dos 12, e ele era também um dos 3 discípulos mais íntimos do Senhor.
Agora, no quarto evangelho, nós temos 3, eu acho, irmãos, que eu não vou conseguir terminar tudo hoje, já são 5 para as 9. No quarto evangelho, nós temos 3 tipos de referências a discípulos anônimos, tá? Eu vou só citar para os irmãos, e vou deixar a sinopse que eu estou acompanhando aqui, disponibilizado para os irmãos no site, tá? Que eu vou passar para o Atílio, e o Atílio vai disponibilizar para os irmãos. Então, eu vou só ler para os irmãos, para a gente não entrar muito no horário. Então, no quarto evangelho, temos 3 tipos de referência de discípulos anônimos. No capítulo 1, versículo 37 a 42, que nós já lemos, aqueles discípulos de Jesus, um era anônimo. O discípulo de João Batista, que ficou com Jesus uma tarde, um era anônimo, tá? Há 2 passagens que mencionam outro discípulo. A primeira em capítulo 18, versículo 15 e 16, que nós lemos também, que fala de Pedro, quando Jesus foi levado para o palácio do sumo sacerdote, e Pedro e o outro discípulo seguiram, e o outro discípulo entrou. Então, um outro discípulo, é um anônimo também, tá? E nós temos uma segunda vez que aparece o outro discípulo em capítulo 20, versículo 2, 10, que nós lemos também a história de Maria Madalena. Chegou e fala com Pedro e o outro discípulo. Então, é outro discípulo anônimo, tá? O que a gente está fazendo com esse exercício é tentando descobrir quem é que escreveu o livro de João, tá? Nós estamos tentando descobrir quem é que escreveu o livro de João. Então, esse exercício é para a gente ver quem que é essa testemunha ocular. Até agora, a gente está achando que está nos apontando para João. E vai chegar para João mesmo, tá? Eu não vou surpreender os irmãos. Então, a segunda referência ao discípulo anônimo, o outro discípulo está lá no capítulo 20, tá? E há 6 passagens que mencionam um discípulo a quem Jesus amava, pelo menos 6 ali no Evangelho de João, que diz que o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo é tão humilde que em momento nenhum ele colocou o seu nome, em momento nenhum ele falava que amava o Senhor mais do que os outros. Mas ele era humilde e falava, a quem Jesus amava. A quem Jesus amava. E o Senhor nos ama também, né? Em capítulo 13, que nós já lemos, versículo 23 a 26, o discípulo amado reclina, né, sobre o peito de Jesus, sobre a última ceia, não é a primeira vez que cita o discípulo amado. A segunda vez aparece em capítulo 19, 25 a 27. Nós não lemos essa passagem, mas essa passagem tinha muitas mulheres. Tinha Maria, Maria Madalena, Maria mãe de Cleófas, e outra Maria, Salomé. Salomé que estavam ali ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Não era muito distante não, viu, irmãos? Porque ali também tinha um discípulo. O discípulo amado estava junto com Maria. Maria, mãe de Jesus. E Jesus falou com Maria e falou com João. Eles ouviram, estavam bem próximos. Tudo isso ocorreu bem próximo a eles. E o Senhor falou com Maria. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. A partir daquele momento, João passou a cuidar dela. Então, ali fala do discípulo amado. Jesus falando com o discípulo amado. A terceira vez aparece lá em capítulo 20, do versículo 2 a 10, que nós também já lemos. Fala do discípulo amado. A quarta vez aparece lá em capítulo 21, nós não lemos ainda, versículo 7. Essa passagem também é tremenda, porque Pedro falou, vou pescar, e eles saíram para pescar. Estavam lá na Galileia, no mar de Tiberias, e saíram lá Tomé, saiu Natanael, saíram os filhos de Zebedeu. Foi a primeira vez que os filhos de Zebedeu é referenciado.
até então, não aparece nem Zebedeu, que era o pai de João. Foi aí no capítulo 21, que fala os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Aí nós temos pelo menos 4 discípulos anônimos, mas os filhos de Zebedeu a gente sabe quem é. Mas tinha outros 2 discípulos que eram anônimos. Mas tinha um que era o discípulo amado. E esse discípulo amado estava lá pescando. E apareceu um homem lá na praia e perguntou: pescaram alguma coisa? Não. Passamos a noite toda, não pescamos. Então lança do lado direito. Eles lançaram e pescaram 153 peixes. E eles tiveram dificuldade. E aí aquele discípulo amado olhou lá para a praia e falou: é o Senhor. Foi o primeiro a reconhecer. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor, ele conhecia o Senhor, ele era amigo íntimo do Senhor, era de madrugada, mas ele falou: é o Senhor. E Pedro, que estava desnudo, se cingiu e se julgou e foi lá encontrar. Ele reconheceu o Senhor, foi o primeiro a reconhecer o Senhor. E no versículo, e no capítulo 21, nós também não lemos essa passagem, que fala o versículo 20 e 23, quando o Senhor está restaurando o serviço, o ministério de Pedro, e Jesus está tendo um diálogo com Pedro, e conversando com Pedro, e parece que estava caminhando, e tinha alguém seguindo eles. Que lindo, né? Esse discípulo amado não perdia o Senhor de vista. Quando o Senhor ia ser preso, ele correu. Quando o Senhor estava andando com Pedro, ele estava andando pertinho de Pedro. Quando o Senhor estava sendo crucificado, ele estava lá. Esse discípulo amado, sempre íntimo, sempre perto do Senhor. Por isso que ele pode escrever esse evangelho tão rico, tão sublime, tão elevado. E encorajar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Então, esse discípulo amado é que reconheceu o Senhor. Então, a Bíblia refere a esse discípulo como o discípulo amado. E, no versículo 23, o escritor nos informa que esse discípulo amado é a fonte de todas as coisas que têm sido narradas. Ele é a testemunha. E a conclusão que se chega é que esse discípulo é o apóstolo João. Irmãos, vou só terminar aqui e vou deixar a data para uma outra reunião. Esse discípulo é o apóstolo João. É o discípulo que Jesus amava. Ele é filho de Zebedeu. Zebedeu era um pescador da Galileia e filho também de Salomé, que provavelmente era irmã de Maria, que era mãe de Jesus. Provavelmente João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu, filhos de Salomé, que era irmã de Maria. Então Jesus era primo de Tiago e de João. Por que fala Tiago e João, Tiago e João, Tiago e João? Parece que a vida de João sempre foi, não era assim, sempre era coadjuvante, não era o principal. Parece que ele sempre era o coadjuvante. Era Tiago e João, porque Tiago era mais velho. E depois era Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João. Né? Mas quem foi a grande testemunha foi João. Mas quem foi o amigo íntimo foi João. Né? Então, ele era sócio de Pedro e André. Ele também era discípulo de João Batista. E Jesus o chamou, Tiago e João, filhos do trovão, né? Filhos do trovão, ou Boanerges, né? Filhos do trovão. Por que ele era? Ou filhos do tumulto. Porque eles eram, às vezes, eles ficavam irados, ficavam alterados, né? Quando os samaritanos não quiseram receber o Senhor, Tiago e João falaram assim: queres que manda fogo do céu para acabar com eles? Não é assim, João, não é assim, Tiago. Senhor, nós encontramos alguém que estava expulsando o seu nome, expulsando demônios no seu nome, e nós o proibimos. Tiago, João, não é assim, deixa eles, o que comigo não ajuda. Então, ele tinha esse temperamento forte, né?
E teve mais um caso. Eles pediram que no reino de Jesus eles fossem, um assentasse à direita e outro à esquerda. Né? Até a mãe, Salomé, pediu isso para o Senhor. Aí o Senhor repreendeu eles assim, tranquilo, numa boa. Né? Não até nem repreendeu. Né? E foi aos cuidados desse testemunha que Jesus deixou a sua mãe. Né? Olha só a intimidade que esse discípulo amado alcançou com o Senhor. E o epílogo desse livro, de João, nos sugere que João teria uma vida longa. Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Isso indicando que João não ia viver até a volta do Senhor, mas ia morrer de morte natural. E ia viver mais tempo. Há um indicativo aqui. E ele viveu, mas foi o último a morrer. Ele era o mais jovem, tá, irmãos? Existem alguns que acham até que ele tinha, então, saindo da adolescência, talvez adolescente, quando era discípulo de João, talvez os 15, 16 anos. Só para dar uma dica para os irmãos. Pedro, cobraram imposto do Pedro. Por que cobraram imposto? Imposto do templo. Cobrava só quem tinha quantos anos para cima? 20 anos para cima. Só de Pedro Jesus pagou imposto. Provavelmente os outros discípulos eram menores, e João estava se referindo a ele. Então ele era mais novo, tinha menos de 20 anos. E alguns dizem que era saindo da adolescência mesmo. Porque quando tinha lá os 13 anos, ele já começava a emancipar. E aos 15 anos ele já podia se juntar ao rabino. Ele se juntou a João Batista e depois se juntou a Jesus. Mas ele viveu provavelmente até os 96, 90 anos, próximo de 100 anos. Então, ele cuidou das igrejas da Ásia, morreu provavelmente no final do século I, tá? João é um exemplo de um homem que podia ter sido um grande pecador, mas foi alguém que Cristo transformou em uma grande testemunha. Ele é uma grande testemunha. Essa palavra testemunha, ele fala muito nos seus escritos, em Apocalipse, no Evangelho, testemunha. Ele foi uma grande testemunha. Com isso eu vou encerrar aqui. Vai ficar faltando a data e o local. São mensagens rápidas que eu posso embutir na terceira mensagem. Então, eu vou encerrar aqui, porque eu já passei da hora, os irmãos me desculpem. Eu vou passar essa sinopse para os irmãos, mas alguém quer compartilhar alguma coisa, rapidinho, por causa do tempo? Pai, nós te louvamos e nós te rendemos graças por esses momentos tão bons que nós tivemos na tua presença. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, nós te rendemos graças porque o Senhor nos abençoou. Amém. Nos leva para casa em paz e segurança, Senhor. E nos encoraja, nos fortalece a nossa fé. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E nós temos vida no seu nome. Amém. Obrigado, Senhor, no teu nome que nós oramos. Amém. Amém.